A civilização Sanxingdui, na China, deixou para trás vestígios que continuam a fascinar o mundo: máscaras de bronze com feições únicas, esculturas de jade meticulosamente trabalhadas e uma variedade de objetos rituais de rara complexidade. Este povo floresceu entre 3.000 e 2.800 anos atrás, desenvolvendo uma cultura sofisticada e artística, mas desapareceu de maneira abrupta e misteriosa, deixando suas preciosidades enterradas em profundas fossas ocultas. A teoria mais aceita sugere que desastres naturais, possivelmente um terremoto devastador ou a alteração do curso do rio Menjian, tenham forçado os habitantes a abandonar suas cidades. No entanto, nenhum registro escrito ou evidência concreta explica definitivamente o que aconteceu, deixando historiadores e arqueólogos perplexos até hoje. O mistério dos Sanxingdui nos convida a refletir sobre como civilizações inteiras podem desaparecer, e sobre os segredos que a história ainda guarda, enterrados nas camadas do tempo. O disco, que pode ser uma máquina de escrever antiga. O disco de Festo é um dos artefatos mais enigmáticos já encontrados, datando da Idade do Bronze Minoica, há cerca de 4.000 anos. Descoberto em 1908 no Palácio Minoico de Festo, na ilha de Creta, o disco é feito de argila e coberto por símbolos cuidadosamente gravados. O que torna este disco tão fascinante é que cada símbolo foi carimbado individualmente, sugerindo que mais de 200 moldes de metal diferentes foram usados em sua confecção. No entanto, nenhum outro disco semelhante foi encontrado, nem os moldes que teriam sido usados, aumentando o mistério. A finalidade do disco permanece desconhecida. Alguns estudiosos acreditam que poderia ser uma antiga máquina de escrever, enquanto outros sugerem que poderia conter uma canção, poema ou até instruções de um ritual. O que sabemos com certeza é que o disco foi produzido em Creta e é escrito em uma versão da antiga língua minoica, que data de aproximadamente 1850 a 1550 a.C. Este artefato nos faz questionar o quão avançados eram os minoicos. Que conhecimento eles possuíam que se perdeu com o tempo? E por que não encontramos outros discos semelhantes? O disco de Festo continua sendo um enigma fascinante, que provavelmente demorará muito tempo para ser decifrado completamente. Nas densas e remotas florestas tropicais de Sumatra, circulam relatos de uma criatura lendária conhecida como Orang Pendek, ou Homem Pequeno. Descrita como um primata bípede com altura aproximada de 1,5 metro, a criatura teria corpo musculoso, braços longos e poderosos e pelos escuros que cobrem a maior parte de seu corpo, tornando-a ao mesmo tempo ágil e intimidador em seu habitat natural. Um dos relatos mais notórios veio em 1927, quando o explorador holandês H. W. Kramer afirmou ter visto o Orang Pendek a apenas 10 metros de distância. Segundo seu relato, a criatura desapareceu rapidamente na vegetação, deixando para trás pegadas com características humanas, e conseguiu escapar de uma armadilha cuidadosamente preparada para capturá-la. Mais intrigante ainda, amostras de sangue encontradas no local foram analisadas pelo zoólogo H. K. Damerman, que concluiu que não pertenciam a nenhum animal conhecido, como ursos, gibões ou humanos. Especialistas sugerem que o Orang Pendek possa representar uma linhagem de primatas até agora desconhecida pela ciência moderna, uma espécie que conseguiu sobreviver isolada em um ecossistema quase intocado, desafiando completamente nosso entendimento da fauna regional. Os relatos persistentes, combinados com evidências físicas fragmentadas, mantêm viva a hipótese de que Sumatra ainda guarda segredos zoológicos impressionantes, lembrando-nos de que a natureza pode esconder mistérios que permanecem além do alcance da ciência. Máquinas voadoras da Índia Antiga. A Índia Antiga sempre foi berço de grandes inventores e matemáticos. Aryabhata, por exemplo, foi o primeiro a utilizar o zero como símbolo, e Aryabhata criou a porta USB, algo que usamos diariamente. Mas talvez a invenção mais surpreendente de toda a Índia Antiga sejam os Vimanas, descritos como carros voadores ou até palácios que cruzavam os céus. Os Vimanas são mencionados em épicos sânscritos e textos antigos, onde deuses os utilizavam em batalhas contra forças malignas. Alguns relatos descrevem essas máquinas voadoras como capazes de se mover em altíssimas velocidades, lançar ataques mortais e até interceptar comunicações inimigas usando dispositivos especiais.
O mais intrigante é que nenhum desses veículos foi encontrado, deixando os historiadores perplexos. Alguns acreditam que os antigos indianos podem ter tido contato com seres tecnologicamente muito avançados, talvez extraterrestres ou até viajantes do tempo. Os Vimanas permanecem como um dos maiores mistérios da aviação antiga e da engenharia humana. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança é considerada um dos artefatos mais misteriosos da história, acreditada como a manifestação física da presença e do poder supremo de Deus. Segundo a Bíblia, esse baú de madeira coberto de ouro guardava as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Antigamente, ele ficava no primeiro templo, em Jerusalém, mas desapareceu quando o templo foi destruído pelos babilônios em 587 a.C., e ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Desde então, muitas pessoas, reais ou fictícias, tentaram encontrar a arca, que inclusive inspirou o famoso filme Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Alguns relatos sugerem que ela teria ido para a Babilônia, outros afirmam que foi enterrada em Jerusalém ou destruída junto com o templo. A Etiópia, por sua vez, garante que a arca está na igreja de Nossa Senhora de Sião, em Axum, no norte do país. Ela seria protegida por um monge virgem que nunca pode deixar o local sagrado até morrer. Mas, sem acesso de ninguém além do guardião, ninguém pode confirmar se isso é verdade. Muitos historiadores acreditam que, se ainda existir, a arca de 3.000 anos provavelmente já teria se desintegrado. O mistério permanece, e talvez jamais saibamos o destino final desse relicário antigo. As Pedras Vivas de Sacsayhuaman. Nos arredores de Cusco, no Peru, encontra-se a monumental fortaleza de Sacsayhuaman, construída pelos Incas no século XV. Essa imponente obra de engenharia é famosa por suas paredes feitas de enormes blocos de pedra, alguns pesando até 200 toneladas. À primeira vista, pode parecer apenas uma construção impressionante, mas a verdadeira maravilha está na forma como cada pedra foi talhada e encaixada. Não existem espaços visíveis entre elas, e cada bloco foi ajustado de forma tão precisa que é quase impossível imaginar como isso foi feito sem a tecnologia moderna. Estima-se que mais de 20.000 pessoas seriam necessárias apenas para extrair as pedras das pedreiras e transportá-las por terrenos íngremes até a cidade de Cusco, uma distância de cerca de 20 quilômetros. Alguns arqueólogos acreditam que os incas podem ter passado horas, talvez dias, moldando cada pedra até que encaixasse perfeitamente no muro, usando métodos que ainda hoje não compreendemos completamente. Além disso, a precisão dessas construções é tamanha que os muros resistem a terremotos até hoje, um feito notável considerando que os incas não tinham ferramentas metálicas sofisticadas como as nossas. A fortaleza de Sacsayhuaman não é apenas um monumento histórico, é um verdadeiro testemunho da genialidade e do conhecimento avançado dessa civilização.